bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E neste segundo domingo do tempo da Quaresma, saúdo a todos com as palavras do Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouçamos o primeiro hino da nossa celebração de hoje, porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Convido a todos para inclinarem a cabeça em respeito a Deus, elevarem os pensamentos a Ele para orarmos. Senhor nosso Deus, quando chegamos diante de Ti em oração, nós Te agradecemos e Te louvamos por Teu infinito amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia para conosco, seres humanos. Nós Te agradecemos por podermos viver mais este tempo de Quaresma, onde nós refletimos e olhamos para a cruz de Cristo, onde Ele pagou por nossos pecados para nos poder dar a salvação eterna. Obrigado, Deus, que Tu enviaste Teu Filho a este mundo para nos salvar, que Tu não nos deixastes para a perdição eterna. Que este tempo de Quaresma seja um tempo de nos aproximarmos de Ti, de termos mais comunhão contigo, de estreitarmos laços também com aqueles que conosco partilham a fé, e assim nos fortalecermos nesta fé.
Continua a abençoar este culto. É em nome de teu Filho Jesus Cristo que oramos. Amém. Nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Graças te rendemos. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos dons da vida, veste, abrigo e pão. Pelos bons amigos que, Senhor, te apraz congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre a graça de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Amém. E gostaria de fazer a leitura do texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, no Evangelho de Marcos, o capítulo 8, os versículos 31 a 38. Diz o texto: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com todos os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui estas palavras de Jesus para a nossa vida. E felizes somos nós, se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos e vivemos de acordo com o que elas dizem. Amém. Irmãos em Cristo, eu gostaria de iniciar as minhas palavras com uma
afirmação: nós todos vamos para a perdição eterna. Sim, nós todos vamos para o inferno. Por que eu digo isso? Pelo versículo 34 do nosso texto, onde Jesus diz: se alguém quiser ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Eu pergunto: quem de nós faria ou fará isso? Ninguém, nem mesmo os discípulos assim o fizeram. Nós sempre colocamos em primeiro lugar os nossos próprios interesses. Ninguém escapa disso. Por quê? Porque isso é natural de nós, seres humanos. É a nossa natureza humana que é assim e nos leva a agir deste modo. Primeiro, eu supro as minhas necessidades, a minha casa, o meu carro, a minha comida, o meu bem-estar. Pago as minhas contas. Depois, eu vou pensar nos outros. Sempre é assim. Veja se não é assim na sua vida. Isto se reflete em todos os lugares e em todo o mundo. Em casa, na sociedade, na igreja, em todos os segmentos sociais, quer com pessoas pobres, quer com pessoas ricas, quer com pessoas da classe média. E o Brasil que nós temos hoje é fruto deste colocar o interesse pessoal em primeiro lugar. Nós não pensamos como Deus pensa. Nós não pensamos como Deus pensa. Nosso pensamento é como o de Pedro neste texto, um pensamento humano. E assim como nós pensamos, também agimos. Isso já vemos de forma clara no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus. Os discípulos disseram a Jesus: mande esta multidão embora. Ou seja, cada um precisa ir ver como vai conseguir o pão para comer. Nós não temos nada a ver com isso. Eles que se virem, que cada um dê o seu próprio jeito. Nós temos o nosso pão para saciar a nossa fome. Eles que vejam como façam. Então é assim que os discípulos pensavam e assim também nós pensamos. Vemos que os próprios discípulos que andaram para cima e para baixo com Jesus, estavam com ele noite e dia, não conseguiram aprender de Jesus os mandamentos divinos, não conseguiram deixar de lado a sua natureza humana pecadora. E nós, então, neste momento, queremos olhar para a vontade de Deus. Lá no Antigo Testamento, esta vontade já estava expressa. Basta lermos um único versículo, Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, estar ao lado daquele que necessita e não querer colocar sempre o seu interesse em primeiro lugar. Evidentemente, nós sabemos que cada um de nós também deve fazer a sua parte. Nós temos hoje em nosso país uma mentalidade de um agir muito pernicioso. Muitas pessoas querem receber benesses do governo e não querem mais trabalhar. Essas pessoas colocam o seu interesse em primeiro lugar. Mas há muitas situações
em que a pessoa trabalha, mas não tem renda suficiente para sustentar a sua família. Ou outras pessoas têm situação de dificuldade na vida, onde há necessidade de uma ajuda, porque a sua renda é insuficiente. E eu gostaria, ainda agora, antes de seguir para a reflexão final, lembrar uma outra situação, um outro fato da vida de Jesus, que mostra como ele também foi tentado a colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar, pensando como um ser humano. É o episódio do Jardim do Getsêmani, onde Jesus vai com os seus discípulos, os deixa mais abaixo e sobe sozinho mais acima. E ali sozinho, ele roga a Deus que ele não seja crucificado. Ele pede com tanto fervor para não ser crucificado, que ele chega a suar gotas de sangue. Tanto medo ele tem desta tortura que ele iria sofrer nas mãos dos soldados romanos e com a crucificação. Mas mesmo assim, ele, no final da oração, ele diz: Pai, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, ele soube no final colocar o interesse seu em segundo lugar e fazer aquilo que Deus pediu dele em primeiro lugar. Já pensaram se Deus atendesse este pedido de Jesus, neste momento de fraqueza que ele teve diante da sua prisão eminente? Que seria de nós, seres humanos? Estaríamos perdidos para a eternidade. Eu gostaria de ainda repetir o que já disse. Nós não conseguimos fazer isso, colocar em primeiro lugar os interesses de Deus e esquecer os nossos próprios interesses. Você não consegue, eu também não consigo. Agimos sempre colocando os nossos interesses em primeiro lugar. E assim, transgredimos o mandamento divino. Agindo assim, nós todos vamos ser condenados. Como disse no início da nossa reflexão de hoje, todos nós vamos para o inferno. Então, você pode me perguntar: o que devo fazer, já que não consigo deixar minha natureza humana pecadora, nem deixar de colocar meu próprio interesse em primeiro lugar? Então eu respondo: procure fazer o máximo para ver o outro que necessita de você, que necessita do seu abraço, que necessita do seu sorriso, que necessita da sua companhia, que necessita de uma palavra boa sua, de um auxílio seu, de uma ajuda sua. Dê àquele que necessita a sua misericórdia, o seu tempo, o seu amor, também os seus bens, se for necessário. E procure olhar para Deus e peça por seu perdão de forma sincera, porque você não consegue deixar completamente os seus próprios interesses de lado. Neste momento precisamos reconhecer a nossa natureza humana pecadora, colocá-la diante de Deus e pedir por seu perdão e crer que Deus vai nos entender e vai nos perdoar se o fizermos com sinceridade e fizermos o máximo para fazer e dar o melhor de nós. Por isso, neste tempo de Quaresma, precisamos olhar para a cruz de Cristo
e nos conscientizar que a salvação eterna não depende de mim, não depende de você, mas unicamente do Cristo crucificado que pagou na cruz por nossos pecados. Porque Deus teve compaixão de nós, porque Deus se lembrou de nós, porque Deus teve misericórdia de nós, é que nós poderemos ter a salvação. Somente por isso. E isso nos diz a Sagrada Escritura de forma clara. Nesse tempo de Quaresma, oremos ao nosso Deus, pedindo: Deus, recorda-te de mim, me perdoa, me salva, me ajuda a fazer o melhor. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje. Não temas, pois que eu te remi. 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 Agora tu és meu. Quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, aceitação terá. Se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, não há condenação. O seu amor não mudará, o seu amor não mudará, o seu amor não mudará, descanso nele há. Se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, feliz minha alma está. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, se erguem com vigor. E quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, terá no céu a paz. Jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, e nada temerei. Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, tão grande é teu amor. E nós queremos fazer neste momento a nossa confissão de fé através das palavras do Credo Apostólico. E dizendo o Credo Apostólico, nós dizemos: eu creio que eu sou unicamente salvo pela graça de Deus em Jesus Cristo, que pagou por meus pecados na cruz. Por isso nós juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu,
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos a Deus. Inclinemos nossa cabeça em respeito a Deus para este momento de oração. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Senhor nosso Deus, obrigado por este texto que chega ao nosso coração. Apesar de ser um texto bíblico, palavras de Jesus que são duras conosco e nos fazem ver a nossa realidade humana pecadora, através da qual nós não conseguimos alcançar nem fazer aquilo que é da tua vontade. Mas nós queremos chegar diante de ti neste momento com sinceridade em nosso coração e reconhecer esta nossa fraqueza, esta nossa situação humana pecadora e pedir-te sinceramente: perdoa, ó Deus, quando eu coloco unicamente o meu próprio interesse em primeiro lugar na minha vida, quando eu me esqueço das pessoas que precisam de mim, quando eu me esqueço e não sigo os teus ensinamentos, e que possamos neste momento, ó Deus, também reconhecer que unicamente por Cristo Jesus, que pagou por nossos pecados na cruz, que podemos ser salvos. Por isso nós nos confiamos às tuas mãos. Ajuda-nos a fazer o melhor e salva-nos, porque de ti nós dependemos. É em nome de teu Filho Jesus Cristo que pedimos. Ele que ensinou os cristãos do mundo inteiro a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro esta celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje, Rude Cruz. De cruz se ergueu e o sol se escondeu, demonstrando uma dor sem igual. E ao olhar para a cruz, eu relembro Jesus que morreu pelos pecados meus. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer eu a vou proclamar. Pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Ele veio dos céus para salvar filhos seus e para dar esperança e amor. A mensagem da cruz é exemplo para mim, pois demonstra o amor de meu Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Se Ele veio por mim e morreu numa cruz, a promessa de vida deixou. Sei que vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória terei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.